Vamos começar com uma ideia que, olha, parece até mentira, né? Que a França não só quis um pedaço do Brasil lá no século XVI. Quis e tentou pegar. Exato. Tentou mesmo, e bem no coração do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. E por um tempo, sabe, parecia que ia dar certo. É uma história incrível, pouco conhecida. Pois é. E nossa conversa hoje vai fundo nisso, usando relatos da época, cartas, o que os historiadores dizem, para entender essa tal França Antártica. O nome já é sugestivo, né? França Antártica. Totalmente. O contexto, assim, meados do século XVI, Portugal estava aqui, mas o controle era frágil, né? A costa imensa. Muito vulnerável. E a França, claro, de olho vivo, vendo oportunidade. Oportunidade para quê? Comércio, terra e um ponto bem importante, um refúgio para protestantes, os huguenotes. Exatamente. Essa fragilidade portuguesa foi tipo, assim, a porta de entrada. E quem entrou foi Nicolas Durand de Villegagnon. Uma figura e tanto, né? Cavaleiro da Ordem de Malta, militar experiente. Chegou quando? Em 1555, Baía de Guanabara. E não veio sozinho, não. Trouxe uns 600 homens. Era gente. 600 homens. Para marcar posição mesmo. Com certeza. Para fincar o pé num lugar que Portugal dizia ser seu, mas, na prática... Tava meio largado, né? Exato. E, bom, eles não perderam tempo. Levantaram logo um forte, o Forte Coligny, numa ilha. Que hoje é a ilha de Villegagnon, claro. Isso. E tiveram uma ajuda fundamental dos Tupinambás, os indígenas que já tinham lá seus problemas com os portugueses. Essa aliança é o ponto nevrálgico de tudo, o que tornou a ameaça francesa tão real. O próprio Villegagnon, ele sonhava alto. Escreveu para o rei da França, para o Henrique II, algo tipo, olha, com esforço a gente monta aqui uma nova França. Tinha essa ambição declarada. E a coisa do refúgio para os huguenotes também. Sem dúvida. Mas voltando aos tupinambás, essa relação foi diferente, sabe? Os franceses parecem ter investido mais na troca, numa aliança mesmo, militar inclusive. Não era só chegar e dominar como Portugal muitas vezes fazia, com violência, escravidão. Entendo. Uma abordagem diferente. E isso apavorou os portugueses. Temos relatos tipo do Padre Anchieta, descrevendo como os índios recebiam os franceses bem, com festas. Viam neles talvez uma libertação, né? Que dinâmica interessante. E tem aquele relato do Jean de Lery, um francês calvinista que viveu entre os tupinambás. Ah, Lery é fantástico. Ele descreveu a sociedade deles com admiração, né? Falou algo como, lá não tem rico nem pobre, são todos iguais. Bem diferente da Europa da época. Totalmente. E essa colônia, essa experiência toda, durou quase 12 anos, de 1555 até 1567. Não foi uma aventura rápida. 12 anos? É muito tempo. Deu para criar raiz. E para acender todos os alertas em Portugal, né? A reação portuguesa começou a se organizar. Teve um primeiro grande ataque em 1560, quem comandou foi Mendes Sá, o governador-geral. E aí, conseguiram expulsar? Abalaram forte sim, mas os franceses continuaram por ali. Só que, nesse meio tempo, o Villegagnon já tinha voltado para a França e a própria colônia começou a rachar por dentro. Como assim? Brigas internas, principalmente entre os católicos e os protestantes que o próprio Villegagnon tinha trazido. Essa divisão, claro, enfraqueceu a resistência. Ah, entendi. Facilitou para os portugueses. Com certeza. E o golpe final veio em 1567. Aí quem liderou foi o Estácio de Sá, sobrinho do Mendes Sá. Estácio de Sá, o fundador do Rio. Exatamente. É aí que as histórias se cruzam de forma definitiva. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada durante essa campanha para expulsar de vez os franceses e os aliados tupinambás. Nasceu da guerra, então. Nasceu da surgência. Tem um relato atribuído ao Estácio de Sá que mostra bem isso. Se a gente não agir rápido e firme, vamos perder o Brasil para os franceses hereges. O medo era real. Impressionante. E hoje, o que sobrou dessa França Antártica lá na ilha? Fisicamente, quase nada visível para o público. A ilha hoje é a sede da Escola Naval, né? Um símbolo bem brasileiro, ironicamente. Mas a história ficou nos documentos, nas crônicas. É uma camada da nossa história que a gente ignora um pouco, né? Demais. E é fundamental para entender o próprio Rio, o Brasil. Questiona aquela ideia de uma colonização só portuguesa, linear.
Tem uma frase ótima do historiador Evaldo Cabral de Melo sobre isso. Ele diz que o episódio da França Antártica é o mais sério risco que Portugal correu de perder o Brasil no século XVI. Perfeito, resume tudo. Não foi brincadeira. O Brasil podia ter tomado outro rumo ali, Estava em jogo mesmo. totalmente. E nos lembra que a história, bom, ela não está escrita na pedra, né? As coisas podiam ter sido muito, muito diferentes se os franceses tivessem conseguido se firmar ali na Guanabara. Imagina só. Teria mudado tudo, não só o Rio, mas o Brasil inteiro. Talvez um país bilíngue ou com uma cultura bem diferente. Fica essa provocação, então. E se a França Antártica tivesse dado certo? Como seria o Brasil hoje? A gente estaria falando francês no Rio? É um exercício de pensar, né? Com certeza, para lembrar que a história é feita de muitos e sis, de conflitos, de caminhos não tomados, mas que deixam marcas mesmo quando a gente esquece. E que moldam o que somos hoje. Mesmo as histórias esquecidas.